Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, raio-x do Oscar 2024, categoria Melhor Ator Coadjuvante. Antes disso, já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e, se você quiser e puder, tá mais do que convidado a se tornar um membro do canal para ter acesso a vantagens exclusivas, como, por exemplo, receber conteúdos como esse com antecedência em relação aos demais espectadores do canal, beleza, gente? Pessoal, melhor ator coadjuvante, né? As categorias de ator e atriz coadjuvante entraram aí na programação do Oscar a partir da temporada 1936. Elas não existiam desde a primeira cerimônia, né? Demorou quase uma década até elas entrarem aí então na programação, no line-up aí dos prêmios apresentados pela Academia. O primeiro vencedor da categoria de melhor ator coadjuvante foi o grande Walter Brennan, pelo filme Meu Filho é Meu Rival. E o Walter Brennan tem uma estatística que pouquíssimas pessoas têm, né? Ele venceu 3 Oscars de atuação ao longo da carreira, todos como ator coadjuvante e todos nesse período aí inicial da história da Academia. Mas quem são os indicados ao Oscar 2024 na categoria Melhor Ator Coadjuvante? Bom, o primeiro é o Sterling K. Brown, do filme Ficção Americana. Ele que é americano de nascimento, né, norte-americano de nascimento, começou a carreira dele ali por volta dos anos 2000, fez muita coisa para televisão, né, então atuou já em muitas séries de TV, e essa é a primeira indicação dele ao Oscar, né. No cinema, alguns papéis que ele fez incluem Pantera Negra, ele esteve ali no elenco do grande sucesso Pantera Negra. E aqui nesse filme Ficção Americana eu vejo que o papel dele é fundamental para conseguir estabelecer a linha narrativa ao lado do colega dele, o Jeffrey Wright, né, o nosso protagonista. Os dois, eles atuam de forma muito condizente com os objetivos do roteiro. E a atuação dele, né, do Sterling K. Brown, é importante para você mostrar um pouco a evolução psicológica, principalmente, do nosso protagonista. Então ele é sim um coadjuvante, ele está ali para ajudar a pavimentar a história do nosso protagonista e ajudar o espectador a ser conduzido por esse roteiro, ser conduzido por essa história, né? Esse é um filme, inclusive, que evidencia as atuações, né? As atuações são uma parte crucial aqui do filme. Ele não é uma super produção, ele não é um mega espetáculo. Então, roteiro e atuações, basicamente, são o forte dele, né? Inclusive, até esse foi um dos motivos por ele ter sido tão bem recebido ali no circuito de festivais da América do Norte e ter resistido até esse momento do Oscar, né? Essa pegada ali do filme, né? Do roteiro e do texto fazem com que ele tenha uma pegada meio de sitcom, né? Ele não é exatamente uma comédia, mas ele também não é um drama rasgado. Então é um filme que evidencia bastante essas situações do dia a dia, essas situações cotidianas. E nesse sentido eu gosto da atuação do Sterling K. Brown, né, que faz o irmão aí do nosso protagonista. É um cara mais desbocado, é um cara mais inconsequente, é um cara que compra mais as brigas e que tem uma consciência social maior e que inclusive vai influenciar o seu irmão nesse sentido ao longo da trajetória, ao longo da narrativa. Eu gosto bastante, eu acho que é um papel coadjuvante de excelência, eu acho que ele está muito bem, não tenho grandes críticas a se fazer em relação a essa atuação do Sterling K. Brown. Na sequência a gente tem Robert De Niro, do filme Assassinos da Lua das Flores. E aí dispensa comentários, dispensa apresentações, né? Robert De Niro, que é reconhecidamente um dos maiores atores norte-americanos de todos os tempos, um dos maiores atores de uma forma geral da história, nascido lá em Nova York, e já com 80 anos de idade, ele já ganhou prêmio do Globo de Ouro, já ganhou prêmio do Sindicato dos Atores, já ganhou uma medalha diretamente das mãos do então presidente norte-americano Barack Obama. Enfim, é uma pessoa venerada, aclamada e que foi mostrando, foi provando
a sua qualidade, o seu talento ao longo da sua carreira, né? O Robert De Niro, assim, é realmente uma joia do cinema. E a história dele na academia já é extensa, né? Então, em 1974, ele foi indicado pela primeira vez pelo filme O Poderoso Chefão Parte 2 e venceu como melhor ator coadjuvante. Depois, em 1976, foi indicado como protagonista de Taxi Driver, motorista de táxi. Em 1978, indicado mais uma vez como protagonista por O Franco Atirador que venceu o Oscar de melhor filme naquela oportunidade. Depois, em 1980, ele venceu o seu segundo Oscar, dessa vez como protagonista de Touro Indomável. 1990, 10 anos depois, ele foi indicado como protagonista do filme Tempo de Despertar. 1991, indicado mais uma vez como protagonista de Cabo do Medo. E finalmente, 2012, indicado como coadjuvante do filme O Lado Bom da Vida. Então ele está vindo para mais uma indicação dessa lista extensa já de indicações. Tem um histórico bastante interessante aí nos prêmios da Academia. E até por esse currículo que eu acabei de ler aqui da Academia, vocês podem notar que ele tem uma colaboração já antiga com Martin Scorsese. Ele é amigo pessoal do diretor e em vários dos trabalhos que o Scorsese desenvolveu aí ao longo da história, ele contou com o Robert De Niro. E não é à toa, né? Quando você já tem uma intimidade, quando você já tem um entrosamento com o seu diretor, com a sua equipe técnica, as coisas ficam muito mais fáceis, porque você já sabe o que esperar, você já sabe o que pode vir desse ou daquele. Então essa colaboração aí é realmente fantástica, e eu acho que aqui nesse caso desse filme, ele está no tom certo, ele ao mesmo tempo que transmite autoridade e moral, ele também tem uma lucidez muito boa, ele está naquele tom da cafajestagem, mas não no sentido do relacionamento entre homem e mulher, assim, é aquele cafajeste que realmente transparece ser outra pessoa, né, e na verdade é um ser completamente abjeto, né. Ele interpreta aí o William Hale, né, que foi um desses responsáveis por dizimar a população Osage ali, os povos indígenas norte-americanos no início do século passado, há mais ou menos 100 anos atrás, né? Então eu acho assim, ele incorpora muito, muito, muito bem mesmo esse personagem. Eu sou fã do Scorsese e eu acho que ele acerta muito, ao contrário, por exemplo, da Jodie Foster em Need, que não está no seu maior esplendor. Eu acho que aqui ele sim está no seu maior esplendor, né? E consegue contracenar ali com o Leonardo DiCaprio de uma forma ímpar. Muito, muito bom mesmo. E também com a Lily Gladstone e com todo o elenco, né? Bom, dali a gente vai para um outro Robert, dessa vez o Robert Downey Jr., que está indicado pelo filme Oppenheimer. Ele também é de Nova York, nascido em Nova York, está com 58 anos de idade e trabalha na área desde os 5 anos, né? Ele já entrou nesse business aí, nessa profissão desde muito cedo. Ele teve alguns problemas com o uso de drogas ali, mais ou menos pelos anos 2000, né? Isso acabou custando alguns trabalhos, custou relacionamentos para ele, e ele começou a voltar, né, como essa figura aí celebrada tanto pelos seus pares quanto pelo público a partir de 2008, quando ele estrelou o sucesso Homem de Ferro. E todo mundo que olha para ele fala, bom, esse aí é o Homem de Ferro, né? Todo mundo respeita muito esse papel e gosta muito dele nesse papel. Isso mudou a sua carreira, fez dele um dos atores mais bem pagos do mundo em função dessa participação nos filmes do Homem de Ferro e do universo, né, como um todo ali da Marvel. E na história da Academia ele já tem histórico sim, tá? Ele foi indicado em 1992 como protagonista do filme Chaplin e depois em 2008 como coadjuvante pelo filme Trovão Tropical. Ele faz esse antagonista do Cillian Murphy no filme, né? Ele complementa as ações do nosso protagonista, ele molda muitas das reações do nosso protagonista, porque ele coloca ali, ele estabelece um ponto de conflito, claro, né? E o nosso protagonista, ele tem muito o conflito moral, o conflito interno. Então, do ponto de vista externo, é ele que estabelece esse conflito, né? E ele também permite o que o protagonista tenha, então, esses momentos. Então, ele, sim, é um coadjuvante por excelência, né? É um papel mais sério dele, né? Que ultimamente vinha sendo reconhecido mais por esses papéis nos filmes de super-herói, mas é muito bom, tá? Eu acho que a construção dele tá muito bacana aqui, eu também gosto dele, e ele
obviamente é o favorito para ganhar o Oscar esse ano. Na sequência a gente tem o Ryan Gosling pelo filme Barbie, um dos mais jovens aqui, está com 43 anos de idade, começou a sua carreira ainda como criança, fez alguns papéis aí apresentando programas no Disney Channel, né, como por exemplo o Clube do Mickey, participou de séries infantis e depois teve aí no elenco de filmes super populares, vou citar alguns aqui: Cálculo Mortal, Diário de uma Paixão, Drive, Tudo pelo Poder, A Grande Aposta, Blade Runner 2049, O Primeiro Homem. Enfim, ele sabe escolher bem os seus papéis, tem bons agentes e está sempre aí marcando presença nos principais títulos da temporada. Ele já foi indicado 2 vezes ao Oscar, a primeira delas como protagonista do filme Ralph Nelson Encurralados, no ano de 2006, e depois em 2016, né, 10 anos depois, como protagonista mais uma vez de La La Land, Cantando Estações. Muita gente argumenta que ele poderia ser considerado o protagonista masculino aqui desse filme, mas é algo semelhante ao que acontece em Os Rejeitados, né? Nos Rejeitados a gente tem 2 papéis masculinos muito fortes e a Da'Vine Joy Randolph serve de apoio para o desenvolvimento dessa história. Aqui é o oposto, né? Então a gente tem aí a Margot Robbie desenvolvendo, né, toda a linha narrativa ao lado ali da América Ferreira, e ele entra ali como suporte para essa linha narrativa que é a mais importante do filme. Então sim, ele é um coadjuvante e ele tá numa caricatura que eu considero no tom certo, né? Por exemplo, o Will Ferrell, que também tá no filme, eu acho que passa do ponto. Ele não, eu acho que o Ryan Gosling tá perfeito. Ele canta, né? Ele tem números musicais, ele conseguiu absorver bem o universo que foi proposto pelo roteiro e pela direção. Então acho que é uma atuação bastante competente também. E finalmente a gente tem o Mark Ruffalo, né, do filme Pobres Criaturas, ele que está com 56 anos de idade, é norte-americano de nascimento, mas ao contrário de vários outros aqui, ele não começou a sua carreira como criança, nem nada disso. Ele é filho de uma família bem simples e que se mudou para Hollywood para tentar o sonho aí, então, de se tornar um ator. No início passou alguns perrengues aí, chegou a trabalhar como bartender para pagar as suas contas e por isso até ele fez bastante trabalhos, bastante papéis no cinema independente, né? E fez de tudo, fez filme B, participou de séries, comédias, dramas, filmes mais respeitados pela crítica, filmes de super-herói, enfim, ele já participou de muitos tipos de projetos diferentes. E ele tem 3 indicações ao Oscar até hoje, todos como coadjuvante. A primeira indicação em 2010 pelo filme Minhas Mães e Meu Pai, depois 2014 pelo filme Foxcatcher, uma história que chocou o mundo, e finalmente em 2015 pelo filme Spotlight, Segredos Revelados, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme. Aqui ele consegue absorver muito bem aquela persona autoconfiante, possessiva, também machista, por que não dizer dessa maneira, né? E além de machista, é o machão, né? Ele é o homem alfa. Então ele tá ali muito bem colocado nesse papel, né? Muita gente comentou que ele e o William Dafoe estavam competindo aí para ver quem seria indicado, e alguns até dizem que o Mark Ruffalo poderia ser o protagonista masculino aí dessa obra. Sim, aí a gente até pode abrir um pouco para esse debate, porque apesar da história ser toda em cima da Bella Baxter, né, da personagem interpretada pela Emma Stone, ele também marca bastante as viradas do roteiro do ponto de vista masculino. O arco narrativo dele também é importante, e muito mais importante do que, por exemplo, o de Ryan Gosling em Barbie, para o desenvolvimento da história em si. Então aqui já abre um pouco para essa discussão, é possível a gente aferir um pouco essa situação, sim, mas gosto também da atuação dele. Resumindo, acho que é um ano de boas atuações coadjuvantes masculinas. Para mim, o menos exuberante é o Sterling K. Brown, talvez até pelas características do projeto. Depois a gente tem o Robert Downey Jr. vindo na sequência, né? Não é que eu não goste dele em Oppenheimer, ele é um papel assim, ele tem uma função muito importante para o filme, mas eu acho que ele não é tão exigido, né, num filme que é sobre fluxo de consciência do seu protagonista. Depois eu coloco aqui o Ryan Gosling, que tem toda aquela dificuldade, aquela complexidade de conseguir ter outros tipos de
atuação que não apenas aquela falada, então ele canta, ele precisa dançar, ele tem que ser um pouco mais caricato, é um pouco mais desafiador. Depois a gente tem, aí eu coloco ali em cima, na prateleira de cima, o Mark Ruffalo, e para mim a melhor atuação do ano é a do Robert De Niro. É impressionante o que ele consegue fazer com 80 anos de idade, a lucidez dele, a consistência dele e a qualidade dele. Eu votaria com a cédula na mão em Robert De Niro, mas quem vai vencer o Oscar certamente é Robert Downey Jr. pelo filme Oppenheimer. Não é injusto, a confluência de fatores e o momento histórico dão essa vantagem para ele, e eu acho que não chega a ser desmerecido não. E o que você acha da categoria de melhor ator coadjuvante desse ano no Oscar, hein? Deixe o seu comentário aqui embaixo, também dê like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Se puder, se torne um membro do canal e me acompanhe aqui no próximo dia 10 de março, a partir das 18 horas pelo horário de Brasília, na melhor cobertura do Oscar sem cerimônia. Eu vou receber convidados super especiais e a transmissão vai rolar a partir do Multi Oscar Night Experience, no Glass Studio lá em São Paulo, aqui em São Paulo no caso, que você também pode participar. Se você estiver em São Paulo ou morar em São Paulo, obviamente, pode entrar aqui no link que está aparecendo na descrição do vídeo e garantir o seu acesso. A gente vai ter muitas ativações bacanas, decoração temática com os filmes do ano, show com banda ao vivo, enfim, vai ser uma noite especial para os cinéfilos de plantão. Beleza, gente? Obrigado por mais esse vídeo e eu te espero no próximo conteúdo aqui do canal. Até lá!